Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Uma ótima terça-feira para você. Está começando o Papo de Esporte. É o fim de um ciclo. O goleiro Gianluigi Buffon anunciou hoje que vai deixar a Juventus em definitivo no final desta temporada. Em entrevista à emissora beIN Sports, o arqueiro de 43 anos deixou no ar a hipótese de também encerrar a carreira. Abre aspas, o meu futuro está claro e traçado. Este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive, ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo, fecha aspas, afirmou o Buffon, que tem contrato até 30 de junho com o time de Turim. Em 683 jogos pela Juventus, Buffon afirmou que é o fim de um ciclo, que recebeu tudo e que não podia pedir mais. O governo federal vai vacinar os membros da delegação brasileira que irão ao Japão para a cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. A decisão é do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Defesa e o Comitê Olímpico do Brasil. O país decidiu aceitar a ajuda do Comitê Olímpico Internacional. Com isso, cerca de 1.500 pessoas, entre atletas, membros de comissão técnica e jornalistas envolvidos na cobertura, entrarão no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. As vacinas vão ser cedidas pelo COI e não vão sair das doses obtidas pelo governo federal para imunizar a população. E para cada dose cedida para imunizar a delegação brasileira que vai para o Japão, o COI vai doar outras ao SUS para vacinar a população em geral. O início da vacinação dos atletas brasileiros está previsto para começar nesta sexta-feira, dia 14. Vários países do mundo estão imunizando suas delegações para competir nos Jogos. Hoje, por exemplo, a Austrália começou a vacinar seus credenciados. Campeonato Paulista tem jogo nesta terça-feira. 2 dias depois de entrarem em campo pela última rodada da fase de grupos, Corinthians e Inter de Limeira se enfrentam em jogo único pelas quartas de final do Paulistão, na Neoquímica Arena. Líder do Grupo A com 25 pontos, o Timão tem a vantagem de jogar em casa diante da equipe do interior, que acumulou 18 pontos em 12 jogos e ficou com o segundo lugar. O Timão, na primeira fase, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota diante da Ferroviária. A Inter venceu 6 jogos e empatou outros 6. E vai ser uma semana corrida para o Corinthians, já que na quinta a equipe tem compromisso no Uruguai, diante do Peñarol, pela 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Um jogo a cada 48 horas. A gente chegou a falar sobre isso aqui no Papo de Esporte ontem. A vida dos paulistas, especialmente nas próximas semanas, vai ser frenética. Bom, ainda sobre Copa Sul-Americana, tem brasileiro que entra em campo nesta terça-feira. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra o Metropolitanos e precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do Melgar para assumir a liderança. Atualmente o time está na 2ª colocação, a 3 do Melgar. O jogo de hoje acontece fora de casa, às 19h15. Quem também joga hoje é o Bragantino contra o Emelec, em casa, no mesmo horário. O Bragantino vive situação complicada no grupo G, está em 3º lugar com 3 pontos. O Emelec, adversário da vez, tem 7 na liderança. Os demais brasileiros entram em campo apenas na 4ª ou na quinta-feira. Pela Libertadores, aí sim, uma série de brasileiros entrando em campo nesta terça-feira. Pelo Grupo A, por exemplo, tem Independiente Del Valle e Palmeiras. O Verdão tenta manter os 100% de aproveitamento. Até agora, são 9 pontos em 3 jogos. Quando o Independiente veio até São Paulo, vitória tranquila, de 5-0. A partida de hoje acontece às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Além disso, caso vença, o time de Abel Ferreira pode garantir com 2 rodadas de antecedência a classificação para as oitavas de final. Vencendo hoje, o Palmeiras terminará, no mínimo, em 2º lugar da chave.
Outro que pode garantir a classificação hoje é o Flamengo, que joga fora de casa contra o Unión La Calera. Em caso de vitória rubro-negra, independentemente do resultado entre os outros dois rivais, a classificação estará garantida. Até mesmo a liderança pode ser confirmada com 2 rodadas de antecedência. Para esse cenário, o Flamengo precisa vencer e torcer por um empate entre LDU e Vélez. Unión La Calera, com apenas 1 ponto, joga para tentar manter a mínima esperança de se classificar. Esta partida acontece então no Chile, também às 9h30 da noite. Mais cedo, às 7h15, pelo Grupo B, tem Inter e Deportivo Táchira. A partida acontece fora de casa para o Colorado, que é líder no Grupo B, com 6 pontos. O Always Ready também tem 6, Olímpia e Deportivo têm 3 pontos cada um. E não para por aí, o quarto brasileiro que entra em campo hoje é o Santos contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. Jogo que marca a estreia de Fernando Diniz no comando do Peixe. A situação do Santos não é nada simples no Grupo C e uma vitória é importantíssima. Nesse momento, o Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos na liderança, o Boca tem 6 em segundo e o Santos apenas 3 na terceira colocação. Bom, é isso. Esses são os brasileiros que entram em campo nesta terça-feira. Amanhã, quarta, os 2 tricolores jogam, Fluminense em casa e São Paulo fora. Na quinta, será a vez do Atlético Mineiro jogar pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. E amanhã eu volto com muito mais por aqui. Um forte abraço e até mais. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.